Nós vamos caminhar mais um pouquinho na série Redescobrindo a Reforma. A gente tem pensado, repensado, conversado um pouquinho sobre esses 5 pontos, 5 pilares fundamentais do cristianismo, que foi revelado, foi levantado, foi redescoberto há 500 anos atrás, com Martinho Lutero na Reforma Protestante. Só que, como tudo aquilo que é usado constantemente, a gente vai perdendo um pouco o apreço. Eu não sei se você já teve algo novo, que você tinha um zelo com aquilo. Sabe quando você compra um carro e ele é novo? Você faz de tudo para não sair nem o cheiro de carro zero. Depois de um tempo, o carro vira de branco, ele vira marrom, de tanta sujeira que tem em cima dele. Eu me lembro do meu primeiro notebook, quando eu tive, nossa, eu acordava à noite, eu olhava para o notebook, acho que eu fazia até carinho nele, tão feliz que eu estava. Depois de algum tempo, eu terminava de usar à noite, colocava ele embaixo da cama, no outro dia esquecia onde estava. A gente vai usando tanto, que aquilo vai ficando comum para a gente, e a gente vai não tendo nem tanto zelo assim. Assim também é o nosso relacionamento com Deus, com as suas verdades para as nossas vidas, com a realidade cristã para cada um de nós. Sola gratia, sola escritura, sola fide, sola deo gloria, são verdades que a gente já conhece, só que depois de 500 anos, parece que ela deixou de fazer um sentido para a gente, ou talvez, por causa de tanto usarmos, conhecermos, talvez a gente já não tenha mais o mesmo apreço. E é isso que a gente tem conversado. A gente conversou só nos Cristos, ou seja, somente Cristo, que é o nosso mediador até o céu, não há outro caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o único caminho, não tem outro meio, não tem uma meritocracia aí, é Cristo. Quando a gente conversou sobre a graça, somente a graça, sola gratia, é justamente isso. Esse caminho que nos leva até o céu foi nos dado de forma gratuita. A própria palavra graça nos lembra isso. Não é pela minha obra, até porque se fosse, tem algumas músicas que até eu falo, pego no pé do louvor, não canta a música que Deus tem que nos restituir, não, porque se Ele tiver que nos restituir, algumas músicas falam: o Senhor vai nos restituir o dobro de restituição. A gente vai 2 vezes para o inferno, então, porque na nossa meritocracia o que a gente merece é isso. O que é nos dado é dado de graça, não pelo nosso conhecimento, não por uma restituição, não pela nossa meritocracia, mas é dado de forma gratuita. E aí, não existe outro caminho a não ser pela fé. Inclusive os heróis do Antigo Testamento, quando eles são lembrados em Hebreus 11, eles não são lembrados por aquilo que eles fizeram, mas eles são lembrados porque eles creram, porque eles tiveram fé. A palavra do Senhor fala que foi pela fé que a eles foi imputado como justiça. Não há outro caminho se não for pela fé, até porque se não for pela fé, se a gente contar uma história que veio um homem, habitou entre nós, esse homem na verdade era Deus, só que ele veio no corpo de um homem que na verdade era um carpinteiro, que podia fazer muitos milagres, mas ele mesmo da cruz não se livrou, morreu, só que no 3º dia, sem nenhuma perspectiva nenhuma, ele ressuscitou, e aí andou entre os homens por mais algum tempo, deixou 12 homens para fazer o seu trabalho, 12 homens que não eram nem gabaritados para isso, que na verdade eram pescadores, homens que não tinham muita habilidade com a palavra. Foram esses que foram esses que foram incumbidos de continuar essa história, e ela resiste por mais de 2000 anos. Tem que ser pela fé, não existe outro meio. Tudo isso nós encontramos num único lugar: esse Cristo, a história dessa fé, essa história gratuita que é dada a cada um de nós, ela é encontrada na palavra do Senhor. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Sola escritura, ou seja, somente a escritura de Deus, somente a palavra de Deus, ela é suficiente, ela basta. Eu não preciso da palavra de Deus e de mais alguma coisa. Eu não preciso de alguém para dar veracidade à palavra de Deus. A palavra de Deus, mas eu não preciso, ela basta. E é justamente essa crise que gerou há 500 anos atrás. No ano de 1500 era o Papa que interpretava a Bíblia. A palavra do Papa dava autenticidade às Escrituras. Se ele falasse que aquilo era verdade, era. Se ele falasse: olha, essa parte das Escrituras não se leva mais em consideração, aquela parte das Escrituras eram deixadas de lado. E aí vem esses homens e falam assim: não, peraí, não é ele, não é a igreja
que dá veracidade às Escrituras, mas é a Escritura que traz a veracidade das igrejas. A nossa igreja está correta se ela estiver de acordo com a Escritura, não se a Escritura estiver de acordo com a nossa igreja. Justamente essa é a crise. Só que 500 anos depois, pastores evangélicos dizem: olha, Deus está me revelando algo novo para a vida de vocês. Deus está cochichando aqui no meu ouvido, tem uma nova revelação para vocês. Olha, fica muito esperto se isso acontecer. Se alguém chegar para você e falar: tem algo novo para dizer para você, a primeira pergunta: está na Bíblia? Se não tiver na Bíblia, eu conheço pessoas que sofreram muito com isso, que uma pessoa se intitulava de pastor chegou numa pessoa enferma e falou: olha, eu vou orar por você e Deus vai te curar. E aí orou e falou: olha, pode ir embora, você está curado. E a prova que você tem fé é que você não vai voltar no médico para fazer mais exame nenhum. E aí depois de algum tempo a pessoa morre por isso, porque um pastor chegou a Deus, me revelou algo novo, e eu estou aqui para te trazer a cura. Onde está isso na palavra do Senhor? Onde que a palavra do Senhor concorda com isso? Porque Jesus, quando ele fazia a cura, e a palavra, quando Jesus cura os 10 leprosos, ele fala: olha, vai lá procura o sacerdote, e diante dele prova que a cura aconteceu na sua vida. Esse negócio curou, e a maior prova que é verdadeira essa cura, você não vai procurar o médico. Onde está isso na palavra do Senhor? A gente vive num contexto onde pessoas têm trazido algo novo, uma palavra nova. Eu vi um pastor pregando, e em determinado momento da pregação ele falou para os irmãos: pera, que Deus está falando aqui comigo agora. Ele tem um recado novo para vocês. Falou de novo. E aí as pessoas saem com você: que bênção, você viu? Deus falou na hora com o pastor ali. Olha que maravilha. Não precisa disso. Eu não preciso de um sonho para que Deus fale comigo de novo. Eu não preciso de alguém vir cochichar. A palavra do Senhor, ela é suficiente. Ela basta em si mesma. Quero convidar os irmãos que abram suas Bíblias na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do verso 10 ao verso 17. E a gente vai ver um pouquinho do que Paulo está preparando Timóteo, como Paulo está acertando as coisas com Timóteo, e qual é o ensinamento que Paulo tem ali para Timóteo. 2 Timóteo 3, do verso 10 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: mas você tem seguido os meus ensinamentos e a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que aconteceu nas cidades de Antioquia, Icônio e de Listra, que terríveis perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Todos que querem viver uma vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos, porém as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, e desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. A segunda carta de Paulo a Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Na verdade é uma despedida, e a última conversa que Paulo quer ter com o seu pupilo, aquele homem que ele treinou, aquele homem que ele ensinou. Paulo fala das recordações que ele tem de Timóteo, da mãe de Timóteo, da avó de Timóteo, uma carta extremamente amorosa, mas uma carta também extremamente pesada, porque no capítulo 4 Paulo vai revelar para Timóteo que ele vai morrer, o tempo dele está acabando, mas ele fala isso com tremenda tranquilidade, porque ele fala: olha, na minha vida, enquanto estive aí, eu combati um combate que valeu a pena, e agora eu sei que tem uma coroa da justiça que será dada a mim, e eu estou tranquilo com isso. Mas Paulo, além de se despedir de Timóteo nessa carta, Timóteo está possivelmente na cidade de Éfeso, e ali está sendo afrontada por pessoas terríveis.
Se você ler o capítulo 3, do verso 1 ao verso 10, Paulo vai dar uma lista de pessoas com quem Timóteo tem que tomar muito cuidado. São pessoas assim que estão vivendo naquela cidade, trazendo atrocidades. Mas também, Paulo está preocupado porque na região que Timóteo está, se levantou muitos falsos profetas, homens com um novo ensinamento, homens com uma nova pregação. E aí Paulo está confortando Timóteo, dizendo: olha, esse sofrimento que você está vivendo aí na cidade não é novidade, eu também sofri. E aí ele fala: você viu, em Icônio, em Listra, e não tem jeito. E ele vai dizer: se algum cristão quer seguir a vida de Cristo piedosamente, vai ser perseguido. Mas é interessante que no mesmo texto ele fala assim: mas é pior aquele que não segue, mas é pior aquele que não anda segundo a vontade do Senhor, é pior aquele que não anda de acordo com a palavra do Senhor, porque esse engana e é enganado, porque não anda segundo a palavra do Senhor. Aí fala: o bom de andar segundo a palavra do Senhor, porque toda ela é inspirada por Deus. Paulo começa a incentivar Timóteo então, que apesar do sofrimento que ele tem na vida dele, por ser um homem que anda segundo a palavra do Senhor, que ele deve continuar dessa forma, porque pior seria se ele andasse contrário à palavra do Senhor, porque toda a palavra do Senhor é inspirada por Deus. Paulo não está dizendo: a partes da palavra do Senhor valem para a sua vida, viu, Timóteo? Algumas partes eu sei que não vai valer nada, mas algumas partes valem. Não é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, mas Paulo está dizendo para Timóteo: toda a Escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro ao último versículo, todo aquele conteúdo, ele é inspirado por Deus, ele é útil para as nossas vidas. E aí Paulo vai trazer para Timóteo algumas recomendações do porquê a palavra de Deus ela é fiel, eficaz e vale para as nossas vidas em todo momento, em toda circunstância. Paulo vai fazer uma defesa agora do Evangelho para Timóteo, dizendo: não caia na lábia desses mentirosos, pelo contrário, diante disso fique cada vez mais firmado na palavra do Senhor. Em outro contexto, Paulo fala para Timóteo: se firme para você não ser enganado e levado por qualquer vento de doutrina. Então, busque cada vez mais o conhecimento da palavra do Senhor. E nessa defesa do Evangelho que Paulo está fazendo para Timóteo, ele dá para Timóteo algumas diretrizes, porque dizendo: Timóteo, presta atenção, olha o quanto a palavra do Senhor ela é rica, olha o que você pode encontrar na palavra do Senhor, e olha como ela é eficaz para as nossas vidas. Eu queria olhar algumas coisas que Paulo recomenda para Timóteo e deixar como princípios nas nossas vidas, porque eu vejo que muitas vezes a gente vai olhar para a palavra do Senhor e procura algumas coisas assim que a palavra não tem. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, o que a Bíblia fala sobre dinossauro? Tirando o Leviatã que tem lá em Jó, que a gente não sabe direito o que é, não sei, acho que mais nada. Mas, pastor, por acaso, sei lá, o número da Mega Sena da virada tem ali, né? Às vezes a gente quer extrair da Bíblia coisas que a Bíblia não está nem interessada em dizer para a gente. E aí Paulo está dizendo para Timóteo, se firma na palavra do Senhor, porque olha o que você vai encontrar nela. E aí Paulo dá algumas diretrizes para Timóteo. Versículos 15, ele vai dizer o seguinte: desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para Timóteo: a Bíblia é um livro que vai dar sabedoria para você, contando a história de Jesus Cristo, e essa é a história que te leva à salvação. Tem gente que olha assim, eu já vi muitas discussões em fóruns sobre a palavra do Senhor e tal, e algumas pessoas falam assim: mas a Bíblia ela é incompleta, porque não tem as informações sobre Jesus Cristo na sua infância, não tem a informação de Jesus Cristo dos 12 aos 30 anos. Tem gente que fala que Jesus morreu com 33 anos, mas a Bíblia em nenhum momento diz isso. Não tem então quantos anos Cristo viveu realmente. Não explica cientificamente como que o mundo foi criado de forma científica. E aí os evolucionistas combatem a palavra do Senhor, dizendo: olha, há falta de prova científica para acreditar no criacionismo, porque a palavra do Senhor mesmo, que relata a criação, ela não explica como isso aconteceu. Acontece que Paulo está dizendo para Timóteo, ela não tem nem interesse de explicar isso. O interesse dela para a gente é nos dar sabedoria. O interesse dela para a gente é contar a história de Cristo Jesus. A Bíblia, quando a gente pega ela de Gênesis a Apocalipse, ela conta a história de Cristo. No Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, ela diz o seguinte: olha para frente, vai vir o Salvador que vai livrar vocês. De Mateus a Apocalipse, de Mateus a Judas, ela diz: olha para trás, o Salvador já veio e livrou vocês.
já pagou o pecado de vocês. A Bíblia toda está contando a história de Jesus, e é isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Ali você encontra a sabedoria, ali você encontra a história de Cristo, ali você encontra algo que leva você à salvação. Acontece que a gente não entende muitas vezes isso. A gente olha para as Escrituras e acha que ela tem que contar a história das nossas vidas. A gente olha para as Escrituras e acha que ela tem que nos tirar das enrascadas que a gente mesmo entrou. E aí ela não tira, a gente fala, mas ela não é suficiente, porque ela não me livrou. Mas ela nem tem a intenção de fazer isso. A intenção dela é contar a história de Cristo Jesus. Quer ver um exemplo como a gente olha para a Bíblia e sei lá o que a gente faz e começa a interpretar umas bobagens? Todo mundo aqui conhece o texto de Davi lutando com Golias, 1 Samuel 17, né? Davi e Golias, todo mundo conhece. Quando a gente olha para aquele texto, vamos ser sinceros, qual é a história que surge na nossa cabeça quando a gente tenta trazer aquela história para os nossos dias? Ou até mesmo quando alguns pastores pregam em cima de Davi e Golias, no 1 Samuel 17, qual é a história que surge? Davi somos nós, eu e você. Golias são os nossos problemas, e nós temos que enfrentar os nossos problemas, temos que enfrentar Golias ali. Só que Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, a Bíblia está contando a história de quem? A de Jesus ou é a nossa? Por que toda vez que eu leio a história de Davi e Golias, eu imagino que eu sou Davi, um jovem, adolescente, entrando na fase, entre a transição da fase da adolescência para a juventude, que enfrenta um gigante com 5 pedrinhas? Quem conseguiria fazer isso? Eu ou Jesus? A gente olha para aquela história e acha que aquela história está contando a minha história enfrentando o gigante, quando no máximo, nós somos quem naquela história? Os irmãos de Davi que não tiveram coragem de entrar na batalha. Davi é um estereótipo de Jesus ali. Quando a gente olha para aquela história, a Bíblia está contando a história de Jesus, não a minha. Jesus é representado na vida de Davi ali, vencendo Golias, e eu sou os irmãos de Davi que não tive coragem de entrar na batalha. A Bíblia não está interessada em contar a minha história, a Bíblia está interessada em contar a história de Jesus. Aí o que a gente faz? A gente olha para os profetas do Antigo Testamento e começa a pensar naquilo que eles fizeram. Olha o que esses homens fizeram. Não foram eles que fizeram, foi Deus que fez através deles. É a história da salvação da humanidade através de um único homem chamado Jesus Cristo. E Paulo está dizendo para Timóteo, olha para essas Escrituras, que ela é suficiente para contar a história de um homem que traz a salvação à vida da humanidade. Ela é suficiente para contar a história de um Cristo que traz a salvação a cada um de nós. Ela é suficiente para isso, nos leva à salvação apresentando Cristo a cada um de nós. Nisso a Bíblia é completa, nisso ela é plena e não precisa de nada além disso para nos apresentar a vida do Salvador, não precisa de nada além disso para nos contar a história do Redentor, não precisa de nada além disso para nos mostrar a salvação. Ela é completa nisso, ela é plena nisso e ela é suficiente nisso. No que ela se propõe a ser, no que ela se propõe a contar a história de Cristo, nisso ela é suficiente. Então quando a gente olhar para as Escrituras, tanto para o Antigo Testamento como para o Novo Testamento, a gente sai fora dessa história e quem entra ali é Cristo Jesus. Tanto em Davi, em Moisés, quanto nos apóstolos do Novo Testamento, é sempre Jesus sendo apontado ali, a história dele sendo escrita ali. Então quando eu olho para Davi e Golias, não sou eu lutando com o gigante, mas é um Senhor lutando e vencendo por mim, porque eu sou incapaz de vencê-lo. A vitória vem até mim pela graça, não é por aquilo que eu sou capaz de fazer. Eu não sou capaz de derrotar um gigante como Golias, mas o Senhor é, e Ele me dá isso de forma gratuita. No Antigo Testamento, contando a história de um Deus que através de um homem salvou a sua humanidade. É o Jesus representado no Antigo Testamento. Nisso a palavra de Deus era suficiente, nisso a palavra de Deus era completa, nisso a palavra de Deus era limpa. E Paulo está dizendo para Timóteo, se firma nisso, Timóteo, se firma em buscar cada vez mais a palavra do Senhor. Mas sabe qual é o problema no mundo em que a gente vive? Os livros que são mais vendidos hoje é o quê? Autoajuda. Ou pior, tem gente que lê a cabana achando que é um livro evangélico, contando a história de Deus ali. Não é. É mais para espírita do que para qualquer outra coisa. Não é contando a história de Cristo ali. Paulo está recomendando para Timóteo, busca a sabedoria aqui.
Eu não sou contra a gente buscar sabedoria e conhecimento em outras fontes. Por exemplo, há um costume muito grande em nosso meio aqui agora, ouvir alguns filósofos. Mário Sérgio Portela está vindo aqui em Pirassununga, já veio, está vindo. Não tem problema ouvir esses caras. Não tem problema a gente até aprender com a forma filosófica que eles pensam, que eles agem e tudo mais. O problema é quando eu não tenho o padrão das Escrituras para refutar se aquilo está certo ou se está errado. E aí Paulo está dizendo para Timóteo: quer buscar sabedoria? Vai buscar na maior fonte de todas, vai buscar na melhor fonte de todas, vai buscar na história que conta a história de Cristo, vai buscar na palavra de Deus. Não estou dizendo para vocês não lerem outros livros. Se subir aqui no segundo andar no escritório aqui, eu tenho alguns livros, inclusive empresto para os irmãos, desses que os irmãos devolvam depois, que emprestar, tanto o livro cristão quanto o livro secular. Eu quando era mais jovem, eu gostava de ler os livros de Sherlock Holmes, né? Esses livros de suspense, né? Livro que você vai descobrir só quem matou no final, Agatha Christie, né? Que ela escrevia bastante livros de suspense. Eu gostava. Não estou dizendo para não fazer isso, mas ela não pode ser a nossa fonte de sabedoria. Ela não pode ser a nossa fonte de conduta para as nossas vidas. Não pode ser essa fonte que nos mostra o que fazer e o que deixar de fazer. Paulo está dizendo para Timóteo: a nossa fonte de sabedoria, a nossa fonte para encontrarmos a Cristo é através da palavra do Senhor. Se não, irmãos, a gente vai saber o que é Cristo só através do testemunho dos outros, só através daquilo que outros falaram para você. Senão a gente vai saber o que é Cristo só através daquilo que outros pensaram. Há uma crítica muito grande no seminário, que hoje em dia você pega muito sermão pronto na internet. Você entrar na internet, eu prego 1 ano aqui com um sermão de internet facinho, não tem problema nenhum. Só que daí qual vai ser a minha experiência com a palavra do Senhor? Qual vai ser a minha experiência com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Qual vai ser a minha experiência com aquilo que o Senhor tem para cada um? Para mim mesmo. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, a fonte de sabedoria, a história cristã, a verdadeira história de Cristo, você vai encontrar na palavra do Senhor. Tem pessoas que, quando saiu daquele filme Código da Vinci, ai meu Deus, será que vai abalar a fé de alguns? A minha não. A palavra de Deus não conta aquilo. Não conta que Jesus teve um filho com Maria Madalena, que a geração dele procriou. A palavra do Senhor não conta isso. Eu não tenho problema acreditar nisso. O que eu acredito, a minha fonte de sabedoria está ali. Assisti o Código da Vinci? Assisti mais de uma vez. É um romance interessante. Eu gostei da trama ali. Para mim, aquela história não é de Jesus Cristo, porque a história de Jesus Cristo, para mim, segundo Paulo, está na palavra do Senhor, que essa é inspirada por Deus. Não foi Dan Brown que escreveu, mas foi o próprio Cristo, através do seu agir, dia após dia. Aonde que eu busco sabedoria? Na palavra do Senhor. Aonde que eu busco a história de Jesus Cristo? Na palavra do Senhor. E aí Paulo continua dizendo: olha, essa palavra ela é inspirada por Deus. E aí ele vai dizer o que a teologia chama de paralelismo progressivo, vai aumentando cada vez mais uma ordem. Primeiro, ela é útil para ensinar a verdade. Ou seja, existe uma maneira certa de agir, existe uma maneira certa de viver. Essa maneira certa de agir, essa maneira certa de viver está na palavra do Senhor. Se nós estamos agindo errado, ótimo, ela é perfeita para condenar o erro. Mas ela não é uma palavra que só condena. Além de condenar, ela corrige aonde nós temos falhado, para que a gente aprenda a maneira certa de viver. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Todo mundo vira e mexe, vai no Magazine Luiza lá, né? E compra um móvel novo, um eletroeletrônico, um carro, sei lá. Vocês têm mania de ler manual de instruções? Manual do consultor? Todo mundo lê? Trocando em miúdos, muito singelo, muito simples. É isso que a Bíblia é para a gente. Eu me lembro de uma vez, eu acordei, acho que era umas 5h30 da manhã, com um barulho dentro de casa. Parecia uma cachoeira dentro de casa. Uma água. Mas de onde está vindo esse barulho? Está chovendo? Abri a janela, nada de chuva. Água. Quando eu cheguei na cozinha, deu desespero. Nós tínhamos um armário com micro-ondas embaixo e bebedouro em cima. O bebedouro tinha estourado, estava caindo água, caiu água no micro-ondas, perdi o micro-ondas, o móvel, embaixo do micro-ondas tem um livro de receita, perdi os livros de receita, mas foi um desastre. Fora que a cozinha estava com água por tudo. Aí eu com a Carla, 5 horas da manhã, fechando a água, pegando o rodo,
passando o rodo na cozinha e pensando, e aí eu no alto da minha vida espiritual, cristão que sou, piedoso, né? Pensando, o Senhor há de trazer algo melhor para mim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e passando o rodo naquele chão, Deus vai trazer algo melhor com isso, né? Depois de passar o rodo horas ali, tirei o bebedouro, fui analisar o que tinha acontecido com o bebedouro. Tinha estourado o filtro do bebedouro. E aí eu já pensando, por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo, né? Já tinha saído do espírito de amor com Deus, do espírito de raiva, né? Porque Deus permitiu que isso acontecesse comigo, e já estava mais nervoso. Aí eu fui comprar outro filtro de bebedouro para trocar, e eu li na caixinha algo que eu não tinha lido até então, que o filtro do bebedouro tem que ser trocado a cada 6 meses. Já faz uns 3 anos que eu estava com o bebedouro lá, com o mesmo filtro. E aí, em determinado momento, eu amava a Deus, ficava com raiva de Deus, não sabia porque Deus tinha permitido que aquilo acontecesse com a minha vida. Mas o Mané aqui não tinha lido o manual de instruções que dizia que eu tinha que trocar a cada 6 meses o filtro do bebedouro. E aí, como de brinde, eu perdi o móvel e o micro-ondas ainda. Tudo porque eu não li o manual de instruções. Toda a escritura inspirada por Deus, ela serve para nos ensinar a verdade. Ela serve para nos mostrar onde a gente está errando. Ela serve para corrigir as nossas falhas, corrigir as nossas faltas. A gente está num mundo onde o mundo está pegando fogo. Ideologia de gênero, é certo ou é errado? Essa monte de gente com sexualidade nova, é homem, mulher, é transgênero, é homossexual. O que está certo, o que está errado? É arte, uma menina tocar num homem nu, e o mundo está pegando fogo, e se perguntando o que a gente deve fazer, para onde a gente deve ir. Por que a gente não vai para a palavra do Senhor e pergunta o que é verdade, o que é mentira, o que está certo, o que está errado nisso? Está certo ideologia de gênero, está errado? Ué, o que a Bíblia, o que a palavra do Senhor fala lá que aconteceu com Sodoma e Gomorra? O que estava acontecendo naquela cidade? As pessoas falam assim, nossa, o cristão, não, eles não chamam de cristão, né, porque de forma pejorativa, o crente é muito duro, é homofóbico, eu não sei o que tem. Não sou eu. Não é a minha forma de pensar, porque a minha forma de pensar, a gente não troca o filtro e estoura tudo. É a forma do Senhor ensinar como eu devo agir. E a palavra do Senhor está dizendo o que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado e como corrigir essas coisas. Nisso ela serve como instrução para a minha vida. O manual do construtor dizendo, Rafael, até aqui você pode ir, daqui para frente, se você for, vai estourar. Não passa mais do que isso. Quer ver um simples erro que a gente comete, que hoje em dia a sociedade transformou como algo positivo? Não é à toa que a palavra do Senhor diz que é bom que o homem tenha um dia de descanso. Não é à toa que a Bíblia ensina que o sábado foi feito para o homem, mas o homem foi feito para o sábado. Mas o que acontece hoje em dia, se tornou quase que um orgulho você dizer o seguinte: eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana sem descanso. Se talvez você falasse assim, eu faço questão da minha folga, eu falo assim, vagabundo, quer folgar uma vez por semana? Só que, em paralelo a essa construção de que é bom trabalhar 7 dias por semana, 24 horas por dia, nunca se falou tanto de síndromes, depressões e tantas outras. Simples. A palavra do Senhor fala, é necessário que o homem tenha um dia de descanso. E o sábado foi feito para o homem. É necessário que façamos isso, porque se a gente não fizer isso, o manual do construtor diz que vai estourar e vai vazar, igual o bebedouro que precisava ter trocado o filtro a cada 6 meses. O manual do construtor nos deixa claro. A palavra do Senhor, ela é o nosso guia para aquilo que a gente faz, é o nosso guia de santificação. O salmista no Salmo 119, do 105 ao 112, ele fala: o mundo me oferece muitas opções, mas eu escolho estar firmado na palavra do Senhor, e essa é a minha alegria. É isso que nós temos. A Bíblia, ela nos transforma. A palavra do Senhor que nos santifica. É ali que nós temos o caminho para chegarmos à santificação. A palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. É quando a gente conhece o manual do construtor, aquilo que ele fala para cada um de nós, e ele é muito sério nisso. Ela está ali para nos mostrar o que é verdade, o que é mentira. Você está em dúvida se aquilo que aconteceu no museu, lá,
Está certo ou está errado? Procura na palavra do Senhor. Ali está dizendo se está certo ou se está errado. Você está em dúvida se homossexualidade está certo ou está errado? Procura na palavra do Senhor, porque é ela que nos mostra a maneira certa de pensar, é ela que nos mostra a maneira certa de agir. Não é mais aquilo que eu penso, não é mais aquilo que eu acho, não é mais aquilo que eu quero, é o que a palavra do Senhor tem para as nossas vidas. É ela que nos ensina, é ela que nos mostra, é ela que nos direciona. Não é à toa que o salmista está dizendo que lâmpada para os meus pés é as tuas palavras e luz para o meu caminho, porque fora dela eu estou na escuridão, eu estou nas trevas. Mas aí Paulo está dizendo para Timóteo, a Bíblia conta a história de Cristo, a Bíblia conta a história da salvação, a Bíblia que nos guia, a Bíblia que nos mostra o caminho, a Bíblia que nos corrige. Mas Paulo fala algo interessante para Timóteo na exortação inicial, que para Timóteo era muito comum, mas que para a gente talvez tem que ser bem lembrado e falado, principalmente nos dias de hoje. Quanto a você, continue firme nas verdades que você aprendeu e que você creu de todo o coração. A gente existe uma certa superstição que talvez a Bíblia seja quase que um amuleto, no qual você tem que deixar aberto na tua casa no Salmo. E sabe o que o pessoal deixa aberto? Vocês deixam aberto no Salmo 91, né? Então, tá vendo? É como se deixa aberto no Salmo 91 na sala de casa, que pronto, abençoou a nossa casa, porque a Bíblia está aberta no Salmo 91, ela abençoou a nossa casa. Paulo está dizendo: olha, você aprendeu. O Pedro às vezes vem falar comigo sobre: ô pai, eu quero aprender a fazer tal coisa. A minha resposta para ele é sempre a mesma: tem que praticar. Pai, eu quero aprender a tocar bateria. Vai praticar. Hoje ele estava fazendo perguntas para mim de carro, sobre andar de carro, mudar de marcha. Pai, se precisar andar de carro, mudar de marcha numa curva. Eu falei: não é tão difícil. Ele: nossa, mas é muita coisa. Tem que praticar. Você quer aprender? Tem que praticar. Paulo está trabalhando com um princípio para Timóteo que ele creu depois que ele aprendeu. Ele aprendeu sobre a palavra do Senhor, daí ele creu. A palavra do Senhor é algo para ser praticado, usado, manuseado. A sua Bíblia, se ela não tiver nenhuma orelha, se ela não tiver marca de sujeira aqui do lado onde você passa o dedo, você está com um sério problema com a sua Bíblia. Se ela não tiver nenhum risquinho, nenhuma queda no chão, você está com um sério problema com a sua Bíblia. Você tem que aprender a utilizar um pouquinho mais. A Bíblia, ela está aí para ser lida. Hoje em dia existe Bíblia de... eu não sei nem quantas versões bíblicas existem mais. Antigamente era revista corrigida, revista atualizada. Depois disso, NVI, NVT, NTLH, Bíblia Viva, King James. Tem. Se você não quiser pagar nada na Bíblia, aplicativo de graça no celular, você baixa, né? À vontade. Se você não quiser, entra no Facebook, tem gente postando o versículo direto, né? Mas ela foi feita para ser lida. Acontece que a gente está transformando a Bíblia às vezes num amuleto. Eu já brinquei aqui daquela vez, não vou repetir aquela brincadeira, mas é de abrir o dedo e Deus fala comigo, coloca o dedo no lugar e acha que isso é ler a Bíblia. E aí a gente não compreende o que a Bíblia está dizendo. Paulo está dizendo para Timóteo, você aprendeu, e aí você creu. Aí as pessoas começam a olhar os versículos bíblicos e não entender. Uma pessoa às vezes tem dificuldade de entender o que o Salmo 23, versículo 1 está dizendo. Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí a pessoa fala assim: meu Deus, eu acho que o Senhor não está sendo meu pastor, porque está faltando dinheiro na minha vida, está faltando saúde na minha vida, está faltando sei lá quantas coisas. Eu ouvi uma pastora que pregando dizia o seguinte: está te faltando alguma coisa, irmãos? Então o Senhor não está sendo seu pastor, porque a palavra do Senhor diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é um absurdo. Eu gosto de comparar, por exemplo, vamos supor que por algum motivo ou outro, eu e a Carla precisamos, eu vou fazer um curso em algum lugar, ou a Carla vai fazer um curso em algum lugar, eu vou fazer curso em algum lugar, e a Carla fica em casa, eu vou ficar 2 anos fora fazendo curso. E aí a Carla se sente muito sozinha, depois de algum tempo, e ela decide pegar um gatinho de estimação. Pegou o gatinho de estimação. E a Carla, como muito romântica, me manda um e-mail. Quando eu abro o e-mail, ela mandou um anexo do Word em 4 páginas. E como eu conheço a minha esposa, estou com pressa, eu vou pular a primeira página do e-mail, que eu já conheço, ela deve estar falando da mãe dela, das coisas que aconteceu em casa, eu pulo, vou ler direto a segunda página do e-mail.
Só que na primeira página do e-mail que eu pulei, ela está dizendo que ela pegou um gatinho, e eu não li, e o gatinho é um bichano. Mas na segunda página do e-mail, ela está dizendo que adora dormir com o gato dela, que adora brincar com o gato. Eu falo, peraí, né? Pronto, fiquei um tempo fora fazendo curso, essa mulher me traiu, mas porque eu não li a primeira página. Paralelo muito simples, mas muitas vezes é isso que a gente faz com a palavra do Senhor. Eu leio o Salmo 23, que está dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não leio o resto, e acho que o Senhor é obrigado agora a me dar tudo que Ele... porque o Senhor é meu pastor, não pode me faltar nada. Sendo que a continuação do Salmo diz que Ele vai me levar a pastos verdejantes, sim, vai me levar para a água de descanso, vai me refrigerar a alma. Só que também eu vou passar pelo vale da sombra da morte, e não vou temer mal nenhum, porque se Deus está comigo, ainda que eu ande no vale da sombra da morte. A palavra do Senhor, ela está aí para ser lida, ela está aí para ser entendida, ela está aí para ser estudada, ela está aí para ser observada, ela está aí para você mexer, devorar isso aí. Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, você aprendeu porque você manuseou, depois disso você creu. A palavra do Senhor é nossa, não é um livro mágico, mas é um livro para ser manuseado. A Bíblia na tua casa, aberta no Salmo 91, só vai servir para ocupar um espaço na sua casa, só vai servir para acumular poeira naquela página, só vai servir para essas coisas. Ela não vai santificar a tua casa e não vai santificar a tua família, se você não manusear, não usar, não aprender e não crer na palavra do Senhor. Não existe fórmula mágica da Bíblia em nossas vidas. Por isso eu sempre falo daquela caixinha da promessa. É um perigo aquilo. Talvez a gente tira, lê um versículo e acha: pronto, já li a palavra do Senhor hoje. Isso não é ler a palavra do Senhor. Isso não é se debruçar em cima da palavra do Senhor. Só ler a Escritura significa que a palavra do Senhor ela é suficiente nas nossas vidas. Mas ela não é um livro mágico que eu coloco ali embaixo do travesseiro, durmo e por osmose eu recebo tudo que está ali dentro. É um livro para ser usado, para ser investigado, para ser lido, para ser estudado. O que limita a interpretação das Escrituras é a própria Escritura. Não é alguém, não é um papa, não é a igreja, mas é a própria Escritura. Eu fico com medo quando eu ouço pastores que durante a pregação cita mais Calvino do que a Jesus Cristo, cita mais outros teólogos do que a própria palavra do Senhor. Não é mais aquilo que ele pensa, mas é o que outros homens pregaram, e aqueles outros homens estão dizendo que a palavra do Senhor é verdadeira, quando a palavra do Senhor nos mostra que ela é suficiente para as nossas vidas, para mostrar a maneira certa de viver, para corrigir os nossos erros, para contar a história de Cristo, para nos dar a sabedoria. A palavra de Deus, ela é mais do que suficiente nas nossas vidas, e somente ela basta para tudo isso nas nossas vidas. Só a Escritura, algo maravilhoso. Sem ela vem um monte de heresia, sem ela a gente acredita em um monte de besteira. Com ela nós temos sabedoria, nós temos salvação, nós temos a história de Cristo em nossas vidas, nós temos o amor de Deus derramado sobre cada um de nós. A palavra do Senhor, ela é suficiente, mas ela não é um livro mágico, é um livro para ser usado, trabalhado, lido e entendido. Eu não sei como foi sua semana, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Em 7 dias que nós passamos essa semana, quantos dias verdadeiramente nós gastamos, entre aspas, um tempo lendo a palavra do Senhor? Quantos dias essa semana nós tivemos um momento de devoção em cima da palavra do Senhor? Não vai ser ela aberta, não vai ser um aplicativo do celular disparando um versículo da sua tela para você ler por dia. Vai ser um momento seu, onde você para tudo, se debruça sobre a palavra do Senhor, falando: Senhor, eu estou aqui para buscar a tua história, o teu amor e a tua sabedoria na minha vida. Queria desafiar os irmãos a isso, que essa semana gastem um tempo, entre aspas, gastem um tempo meditando sobre a palavra do Senhor, buscando o conhecimento da palavra do Senhor. Tem gente que fala assim: pastor, é muito difícil entender a Bíblia. Você há de concordar comigo que para quem não lê é muito mais difícil ainda. Só existe um caminho para só a Escritura fazer sentido em nossas vidas: quando a gente gastar um tempo de leitura e meditação sobre a palavra do Senhor, que nos ensina, que nos corrige, que nos adverte, que nos apresenta a Cristo e, acima de tudo, nos leva à salvação. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça.